Hoje, nosso bate-papo ele vai ser sobre o comunicador ECUC da P-Systems. Nós tivemos uma live, né? Então, prazer, Adriana. Nós tivemos uma live falando sobre o comunicador e como ele se encaixa bem com essa mudança, né, que a 14300 trouxe para o nosso mercado. E hoje a intenção, né, o objetivo é que a gente troque um pouquinho mais de informações sobre o comunicador, falar um pouquinho sobre a configuração, instalação dele. Então, eu espero que vocês tragam as dúvidas. Então, segue aquele mesmo formato. Quem aqui já participou do Ecore Experience, né, a primeira versão que nós realizávamos para falar um pouco mais de portfólio? A gente é um bate-papo, então eu espero que vocês tragam as dúvidas durante essa conversa, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela já. Eu preciso que você me permita, Bia. Bom, eu comecei agradecendo, né? Mas é justamente isso, agradecer por todos vocês estarem aqui. E nós iremos falar sobre a ECUC, que é um comunicador da P-Systems. A P-Systems, para quem ainda não conhece, está chegando agora no mercado, ou ainda não conhece o portfólio da Ecore, a P-Systems ela é pioneira em microinversores multimódulos, e ela é líder mundial, está há 13 anos no mercado global e 9 anos aqui no Brasil. Então, é uma marca que tem um tempo considerado no mercado, considerável, né, de mercado brasileiro, já entendeu quais são as necessidades e trabalha em cima das necessidades e demandas do mercado brasileiro para desenvolver produtos. E a ECUC, ela não é um produto recente do portfólio, ela é um produto que nós tivemos até uma versão, quem aqui conhece o portfólio antigo da P-Systems vai lembrar do YC500, que tinha um protocolo de comunicação diferente, né, do Zigbee, que nós utilizamos hoje, mas a ECUC nós tínhamos uma versão PLC, para vocês terem uma noção que é um produto que já tinha essas funções, né, já tinha essas funções avançadas, e já lá atrás, antes mesmo de ter essa movimentação para mudança de lei. E hoje nós entendemos que faz todo sentido para esse momento de mercado, e porque a P-Systems, né, sempre sendo pioneira e pensando nas necessidades, em atender e suprir a necessidade do mercado. São mais de 250 mil sistemas monitorados, então se a gente contar os não monitorados, esse número ali ele triplica. São 3 gigas, né, de potência instalada pelo mundo. A P-Systems tem um reconhecimento através aqui da Top Brand PV, nas 3 regiões no ano de 2022, então na França, na Holanda e aqui no Brasil, e esse reconhecimento demonstra a seriedade e a responsabilidade que a marca trabalha com os seus parceiros em todas as regiões. E a Ecore, que está me recebendo aqui hoje, é nosso maior distribuidor, é um parceiro, um relacionamento de 9 anos, né, que gerou bons frutos. Nosso suporte técnico aqui no Brasil é oficial, é oferecido pela Ecore, né? Então o time sempre desenvolveu um trabalho excelente, e hoje o meu cargo como gerente nacional de suporte técnico da P-Systems demonstra como essa parceria ela é um sucesso, né? Como que a gente vai conseguir ainda mais fortalecer todo esse trabalho realizado pelo time da Ecore. Bom, esses são os 3 modelos, né, de comunicadores que nós temos em portfólio aqui no Brasil. Para quem não sabe, alguém quer chutar aí no chat o que significa ECU? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Então, nós temos hoje 3 modelos de comunicadores aqui no nosso mercado. A ECUC, que é o foco da nossa live hoje. Opa! A ECU-R e a ECU-B. Então, esse C, ele é de commercial. Então, ele vem de commercial para sistemas maiores. Vocês podem até observar que ela tem uma carinha mais industrial, ela vai ser instalada dentro do quadro de distribuição, mas ela pode ser utilizada também, e faz muito sentido agora, nesse momento, ser utilizada em sistemas residenciais, para que a gente consiga fazer, né, traçar o perfil de comportamento da carga, para que a gente consiga trabalhar melhor a simultaneidade. Aí esse é o R. Esse R significa residential.
Então, ela é uma versão que sem as funções avançadas, e esse R, por mais que signifique residente, a gente pode utilizar até 100 microinversores. Ela consegue monitorar a mesma quantidade de microinversores da ECU-100. A memória dela, o buffer dela é um pouquinho menor, né, mas é uma ECU que tem as mesmas funções básicas de monitoramento. Então, a gente vai conseguir fazer o acompanhamento da energia produzida diariamente, mensalmente e anualmente. Nós conseguimos ter a leitura ali do padrão dos parâmetros de entrada e de saída desses equipamentos e ter o acompanhamento módulo a módulo, né, para o cliente final. Essa é o grande chamariz, né, para que ele veja ali quanto que cada um dos módulos estão produzindo. A ECU-B, que é a versão econômica, né, do comunicador, esse B é de Basic. Então, ela é uma versão econômica que foi adicionada ao portfólio para que todos os sistemas fossem monitorados. Então, você vê que a quantidade, né, de microinversores aqui, ela é reduzida. Então, nós temos, para os microinversores duais, que são YC600 e o DS3D, aí vai ter novidade mais para frente, eu conto sobre o portfólio. A gente vai ter o DS3H, que são duas entradas, nós iremos colocar uma ECU-B. Dois microinversores e uma ECU-B. No caso dos microinversores com 4 entradas, nós teremos um microinversor. Tá? Então, aqui a gente colocou 2, mas é um só. Uma ECU-B e um microinversor, porque ela vai gerenciar 4 entradas. Então, não é a quantidade de MPPTs, não é a quantidade de módulos, é a quantidade de entradas. Então, é para YC600, DS3D e a novidade que é o DS3H, nós conseguiremos monitorar 2 equipamentos. E no caso do QS1, QS1A, YC1000 e o QT2 e QT2D, nós conseguiremos monitorar um equipamento por ECU-B. Bom, o pessoal respondeu, Bia falou o que significa ECU? Alguém conseguiu acertar? O Vitor... Vou pedir para você fechar seu áudio. Isso, fechar seu áudio. Que a gente está no mesmo lugar aqui, pessoal, senão fica dando eco. O Vitor falou unidade de comunicação e o Luiz Antônio falou Engine Control Unit. É uma mistura dos dois. No caso do Vitor, faltou energia. Então, é a unidade de comunicação de energia. Então, Energy Communication Unit. Então, esse é o significado de ECU. Então, a unidade de comunicação de energia que vai fazer essa interface entre a plataforma de monitoramento e os microinversores. Então, a gente precisa desse equipamento para que a gente tenha comunicação. Isso facilita, né? Esse também é um grande diferencial da marca P-Systems, de você ter um comunicador para que você consiga tenha um ponto apenas de configuração desses equipamentos. Então, imagina se eu eliminar o comunicador do sistema fotovoltaico. Eu tenho um sistema com 20 microinversores. Eu preciso configurar cada um deles, se eu não tiver esse comunicador. Se eu tenho um comunicador, eu envio o pacote, né, de atualização, de configuração, de ajuste para o comunicador, e o comunicador fica responsável por fazer esses ajustes nesses equipamentos. Então, ele facilita muito para quem está lá em cima do telhado, para quem vai a campo. Né? Traz esse grande diferencial para que a gente tenha apenas um ponto de configuração. Então, por isso que o padrão, né, da P-Systems é ter essa unidade de comunicação de energia, fazendo essa interface entre sistema e plataforma de monitoramento. Bom, então, todos os comunicadores, nosso portfólio, utilizam o protocolo Zigbee. A partir do YC600, a partir do YC1000, na verdade, a P-Systems padronizou o protocolo de comunicação dos produtos, dos microinversores, para o Zigbee. Então, apenas o YC500 utilizava um protocolo diferente, que era o PLC. Então, hoje, todas as ECUs, elas vão comunicar do YC1000 para frente. Então, elas comunicam com todo o portfólio. Nós conseguimos adicionar modelos diferentes dentro da ECU, né, na memória dessa ECU, salvo o caso da ECU-B, que a gente tem uma limitação, né, por entradas, mas eu consigo mesclar esses equipamentos dentro da memória dessa ECU, né, registrar dentro dessa ECU. A conexão com cabo de rede, ela está presente no modelo C e no modelo R. Então, uma forma de reduzir os custos da ECU-B foi retirando a conexão através do cabo de rede.
Então, todas as ECUs possuem a configuração, a conexão, né, com a internet através do Wi-Fi. A ECU-C, quando ela está associada aos TCs, ela se transforma num medidor. Então, ela é o único modelo hoje do portfólio que consegue se transformar num medidor, que são essas funções avançadas que nós iremos conversar hoje. A função, né, Zero Export, ela é obtida através da função medidor. Então, quando eu tenho TC, eu consigo fazer o controle da injeção dessa energia na rede. Então, eu consigo fazer ali, colocar o valor e controlar a energia que será injetada na rede. Todos os modelos são compatíveis com o ECO-app, que hoje está dentro do MEA Manager. Então, a configuração desse equipamento ela é feita também através do aplicativo. Para quem é das antigas, vai lembrar lá dos modelos antigos de ECU-C, vai lembrar que a gente tinha um IP, um endereço de IP, que nós acessávamos dentro do navegador, e dessa forma, a gente ia fazer a configuração. Hoje, a ECU-C ela é compatível com o aplicativo, então fica muito mais fácil de fazer essa configuração. Então, a ECU, né, todos os modelos aqui, possuem 3 anos de garantia, esse é o padrão da P-Systems. E falando um pouquinho mais, né, dessas funções avançadas da ECU-C, né, eu já mencionei aqui o Zero Export. Então, a partir do momento que eu associo esse equipamento aos TCs, né, aos transformadores de corrente, eu consigo ter a medição da produção e da energia que está sendo injetada na rede e, dessa forma, ter o consumo. Como que a gente vai configurar o Zero Export? A gente vai setar um valor, né, para que a ECU ela mantenha a produção para abastecer ali a carga simultaneamente. Quando excede esse valor, ela desliga o sistema. Parte do sistema, ela vai reduzindo para que o sistema ele entregue sempre o que a carga está consumindo. E dessa forma a gente não tem a injeção na rede. Então essa energia ela não é exportada para a rede. Então dessa forma a gente consegue eliminar, né, os valores ali de tarifa relacionados à injeção na rede. Outra função, né, então, além quando a gente coloca os TCs, a gente consegue traçar a energia que é consumida. Então, dessa forma, nós conseguimos entender qual é o perfil de consumo desse cliente. E essa função da medição de energia consumida, ela acaba oferecendo uma ferramenta nesse momento de mudança de lei, para que a gente consiga entender quando essas cargas são acionadas. A gente consegue fazer o acionamento delas durante o período que tem a geração? Então, essa é uma pergunta que você vai fazer antes de montar o projeto, o grande, né, diferencial desse equipamento é que é um equipamento que você pode instalar antes na casa desse cliente. Então, como eu falei, ela tem esse C de commercial, tem um arzinho mais industrial, mas eu posso instalar na casa do meu cliente, fazer essa leitura, né, eu deixo lá por uma semana, entendo qual é o comportamento dessa residência, e eu consigo, dessa forma, montar o meu projeto, montar a minha proposta para ele, para atender às necessidades, para que ele tenha essa simultaneidade, utilize, no momento que ele estiver produzindo, ele tenha o autoconsumo, e dessa forma reduzindo ali a energia injetada na rede, né, para que tenha um melhor aproveitamento. Isso a gente consegue fazer antes de instalar o sistema fotovoltaico. Então, ela se torna uma ferramenta hoje para projeto. Então, ela tem essa função de ter essa leitura de consumo, né, da energia que está sendo consumida, traçar essa curva e oferecer, assim, essa ferramenta, né, essas informações para que vocês trabalhem o melhor projeto. Outro diferencial da ECU-C, mesmo nas instalações que não são trifásicas, então, para quem conhece os microinversores trifásicos da P-Systems, sabem que é verdadeiramente trifásico, ele vai injetar nas 3 fases da mesma forma, e ele facilita no momento de balanceamento das fases. Com a ECU-C, eu tenho essa função, mesmo nos sistemas monofásicos ou bifásicos. Eu consigo identificar quais são os equipamentos que estão conectados, em quais fases eles estão conectados, e dessa forma ela faz esse controle, ela faz o balanceamento de fase desse sistema. Então, ela também oferece essa função.
Então, aqui a gente tem a aplicação prática, né? Então, a gente consegue ter as funções de medidor, medindo a energia e consumo em tempo real dessa carga, e consegue controlar essa energia. Então, a gente tem esse gerenciamento maior da energia e do sistema. Bom, aqui nós temos a visão, né, da ECUC. Então, a alimentação dela, ela é feita através desse borne, né, desses contatos, e a inserção dos TCs, ela é feita através dessas portas. A gente vai ver depois mais para frente, em próximos slides, aonde a gente vai conectar e como a gente vai conectar. Mas então a gente tem a alimentação, CA, desse equipamento. Então, por isso que ela não tem uma tomada, como a ECUR e a ECUB. Nós temos uma tomada, a gente conecta ela em qualquer ponto da residência, né, que não tenha tanta interferência, então a gente consegue fazer uma movimentação ali dentro da residência, mas a ECUC ela vai ser instalada ali no quadro. Então, a gente vai colocar aqui os condutores para fazer a alimentação dela. Aqui nós iremos adicionar os TCs. Se eu precisar fazer qualquer tipo de controle, né, externo, a energia, para habilitar a função de energia redundante, algo do tipo, eu tenho as entradas aqui para os relés. A gente tem aqui o botão de reset. Essa antena é do Wi-Fi, então para que a ECU ela se comunique com a internet e também para que a gente tenha acesso ao ponto, né, de acesso da ECU para fazer a configuração, nós precisaremos instalar a antena de Wi-Fi e a antena Zigbee para comunicação com os microinversores. Como é um produto que vai ficar dentro do quadro, geralmente nós iremos fechar esse quadro, né, com a tampa, a gente precisa liberar essa antena para que a gente não tenha interferência na comunicação. Então, ela já vem de fábrica com as antenas com aquele cabo extensor. Então, a gente vai instalar ela dentro do quadro e liberar as antenas, né, as duas antenas, para fora do quadro, para que a gente não tenha interferência alguma na comunicação. Então, aqui nós temos os LEDs indicadores, aqui é o número de série do equipamento, e aqui a comunicação. Caso eu não queira utilizar a comunicação via Wi-Fi, eu também tenho a possibilidade de fazer a comunicação através do cabo de rede. Então, como eu falei, nós temos, hoje, os modelos que nós temos em portfólio, nós conseguimos fazer a configuração de 3 formas. Então, nós conseguimos alimentar esse equipamento de forma monofásica, então eu vou alimentar a fase 1, o terra e o neutro. Eu consigo a conexão de forma bifásica, onde eu vou colocar fase 1, 2, o terra e o neutro, mas vocês precisam tomar cuidado, porque essa configuração de forma bifásica é para os modelos novos. Então, quem tem esse modelo mais antigo, essas eram as duas configurações, monofásico e trifásico. Então, obrigatoriamente, eu tinha que colocar as 3 fases, o terra e o neutro, para fazer a alimentação desse equipamento. Da forma bifásica, ainda não era possível. Então, isso aqui foi uma melhoria que o produto teve. Então, os modelos mais novos, a gente consegue atender a configuração bifásica que nós utilizamos aqui no Brasil. Bom, como eu falei, nós temos aqui o borne, né, dos TCs, aonde nós iremos conectar. Se eu estou utilizando de forma monofásica, eu estou utilizando a fase, deixa eu voltar aqui, a fase 1, o neutro e o terra, e eu quero instalar o TC, eu vou utilizar o TC no 1, nessa parte aqui. Então, no 1, o negativo, que é o cabinho preto, e o branco, que é o positivo, vou colocar na entradinha 1A. Isso para a gente ter a medição de produção desse sistema. Para medir o consumo, né, que é onde a gente vai ver a energia que está sendo injetada ali na rede, para a gente ter essa diferença, a gente vai colocar no 2A e no 2A negativo e 2A positivo. Então, dessa forma, para a gente fazer a medição em um sistema monofásico. Se a gente tiver a conexão através do bifásico, então a gente vai adicionando as entradas B. Então, 1B, 2B. E por que eu preciso de 2 TCs? Um TC para medir a produção e um TC para medir o consumo. Alguém saberia? Quem quer arriscar aí no chat também? Vamos movimentar, né, Bia? É isso aí? Só...
Só para reforçar aqui, antes que vocês respondam aqui no chat, porque que eu preciso de 2 TCs, hoje nós temos em portfólio, são TCs que a P-Systems fornece, de 80 e 200 amperes. Ah, Mari, mas eu tenho um projeto maior e eu preciso de um TC de 600. É difícil de encontrar no mercado e a P-Systems recomenda que seja utilizado do portfólio. Então, o que a gente pode fazer nesses casos? Nessa situação, nós iremos pedir para a fábrica confeccionar. Então, esse TC, ele vai vir, né? Nós iremos customizar esse TC e enviar aqui para vocês, tá? Então, obviamente, a gente tem uma recomendação ali da entrada desse equipamento que a gente pode passar e vocês podem procurar no mercado, mas a recomendação é que sejam utilizados esses TCs customizados pela própria fábrica, tá? Alguém respondeu? Respondeu Mari. O Felipe falou que é a simultaneidade, e o Cássio falou que é porque é utilizado em 2 pontos da rede. E o Felipe também complementou e falou, assim também podemos usar o zero grid. Isso aí. Então, a gente tem um terceiro lado da produção. A ECU, uma das funções é justamente fazer o monitoramento da produção. Então, a ECU-C, sem os TCs, eu tenho o valor da produção. Mas por que eu tenho que utilizar um TC do lado da produção? Porque a taxa de amostragem ela é diferente. Então, a taxa de amostragem de um TC, ela é muito, né, o tempo ali de amostragem ele é muito menor do que os 5 minutos de varredura da ECU. Então, para que a gente tenha a mesma taxa de amostragem e o valor de consumo ele seja confiável, então a P-Systems recomenda que você utilize um TC no lado da produção e um TC no lado da rede, para que a gente tenha um valor real da energia que está sendo injetada, do valor que está sendo consumido. Então, para ter esse valor real, nós utilizamos 2 por fase, né? Então, vai ser um na parte de produção e outro na parte da rede. Mas é justamente por isso. Bom, aqui é a forma que nós iremos, né? Então, a orientação é sempre para colocar a faixa, a seta apontada para o lado da carga. Então, a orientação do TC. Então, a gente tem a rede, o lado da rede, a gente vai apontar para o lado da carga. No caso, saindo aqui do sistema, apontado, a seta sempre apontada para o lado da carga. Então, essa é a orientação para a conexão, né, dos TCs. A gente vai ter aqui um TC do lado da rede, medindo justamente o consumo e a energia que está sendo injetada na rede. Então, dessa forma, o consumo, ele não vai ser, ele é um resultado da matemática, né, da equação, da diferença entre a energia que está sendo injetada na rede e a energia que está sendo produzida. Então, dessa forma, a gente tem essa diferença, a gente sabe que é o consumo. Tá? Então, é assim que é feito a leitura e registrado dentro do monitoramento. Aqui está falando justamente o tipo de configuração, de conexão, né, entre o lado de geração, o lado de consumo. Então, se eu tenho uma configuração, um sistema monofásico, eu vou precisar de 2 TCs, e eu vou utilizar sempre as portas A, e se eu tiver um sistema bifásico, eu vou utilizar as portas A e B. Se eu tiver um sistema trifásico, eu vou utilizar A, B e C. Então, é dessa forma que nós iremos fazer a conexão, né, sempre identificando, né, que a fase 1, o TC, está na posição A. Para a fase 2, e isso, a ECU ela vai utilizar como referência, né, ali a conexão, a alimentação dela. Então, por isso que é importante vocês se atentarem para que essa medição ela ocorra, né, da forma correta. E essa é a visualização, né, de como hoje o monitoramento da P-Systems que está sempre sendo implementado, são funções que a gente vai melhorando a cada dia para que a gente tenha uma melhor leitura, né, tenha um melhor entendimento do que está acontecendo nesse sistema. E hoje o monitoramento da P-Systems apresenta esse tipo de gráfico. Então, é um gráfico onde a ECU ela vai estar monitorando constantemente, durante todo o dia, e dessa forma nós conseguimos identificar. Então, aqui, em azul escuro, nós temos a energia importada da rede. Então, nesse horário aqui, da meia-noite até umas 6h30, 6h40 aqui da manhã,
nós temos, na sua maioria, não vou arriscar falar essa palavra, na sua maioria, a energia sendo importada da rede. Então, o sistema, como ele está em stand-by, não tem produção, então o cliente ele está consumindo a energia da rede. A partir das quase 7 horas aqui, o sistema ele começa a produzir e dessa forma nós vamos reduzindo o valor da energia que está sendo importada e nós já começamos a ter aqui essa medição do consumo, um pouco maior de consumo. E a gente vai observando aqui, conforme a produção vai aumentando, a gente vai reduzindo a energia, né, que está sendo importada da rede. E aí, nesse momento aqui, por volta das 8 horas, a energia que foi produzida ela é menor do que a energia que está sendo consumida. Então, nós temos o primeiro pico de importação, de exportação, desculpa. Então, nós vamos exportar essa energia para a rede. Então, dessa forma, com essa curva pré-estabelecida, nós conseguimos identificar quais são os pontos aonde eu tenho maior consumo. Por exemplo, aqui, próximo a 1 hora da tarde, eu tenho um pico maior de consumo, aonde a produção ela não foi suficiente para cobrir o consumo desse cliente e ele importou da rede uma parte da energia. Então, nesse momento aqui, a gente poderia, pensando agora em sistemas híbridos, em sistemas com armazenamento, se esse cliente tiver necessidade, a gente poderia acionar ali a carga de uma bateria para ajudar, a gente poderia ter esse controle. Então, assim, é dessa forma que a gente conseguiria trabalhar melhor a simultaneidade, né? Então, nesse caso, a ECUC, ela apresenta esse gráfico onde a gente consegue analisar o perfil de consumo desse cliente e fazer, assim, as modificações necessárias e possíveis para que a gente tenha um melhor projeto. Então, o perfil desse cliente, né, que eu trouxe aqui, ele é um perfil onde ele aproveita muito bem a simultaneidade, o fator simultaneidade, onde ele tem a maior parte do seu consumo no momento em que o sistema está produzindo. Então, encaixou, né, perfeitamente aqui, tem uma simultaneidade muito boa, aonde... Pode falar, Bia. Mari, só estava tentando achar um gancho aí na sua fala. Tem algumas perguntas aqui no chat, eu queria já ir fazendo para você já ir respondendo aí. Vamos lá. O Juvencio acabou de chegar, está acompanhando aqui com a gente também. O Cássio perguntou o seguinte: qual a distância máxima entre os TCs e a ECU? O Luiz Gonzaga perguntou também como identificar se a ECU é do modelo mais novo, que tem as 3 opções de alimentação: mono, bi e trifásica. E o Felipe Queiroz perguntou quando teremos essa tela, entre aspas, no app. Ótima pergunta do Felipe. Essas modificações de aplicativo, elas acontecem de forma constante e está em implementação para que a gente tenha todas essas informações, toda essa leitura com esse mesmo layout, né? Então, a gente vai conseguir fazer essa análise também através do aplicativo, então já está em desenvolvimento, mas ainda não sei precisar qual é a data, tá? Mas eu sei que o time de desenvolvimento, principalmente do EMA, está sempre em constante evolução, em constante melhorias, para que a gente tenha todas essas funções também no aplicativo. Bom, a pergunta sobre a distância que o Cássio fez, a recomendação da P-Systems é que não ultrapasse 30 metros. Então, a distância entre o TC e a ECU, 30 metros, tá? E a outra pergunta é com relação a versão, para que vocês saibam qual é a versão que vai ter o bifásico ou não, a gente precisa confirmar o ID. Então, através do número de série desse equipamento, eu consigo te dizer se ele tem a possibilidade de trabalhar de forma bifásica ou não. Bom, nessa tela aqui, a gente tem a validação da comunicação, né, de como que a gente vai conectar. Então, a partir do momento que eu alimentar esse equipamento, o LEDzinho de OK, então o primeiro LED aqui, ele vai acender,
e a partir do momento que eu configurar a Wi-Fi ou conectar o cabo de rede, a comunicação, ela, a partir de uns 10 minutinhos, a gente já consegue ver esse LED acendendo. Isso significa que essa ECU ela está energizada da forma correta, ela não apresentou nenhum tipo de falha aqui na conexão, que vocês não erraram o borne. Então, é importante, como eu falei, é importante se atentar, principalmente se é realmente a fase 1 que está sendo conectada aqui, qual é a fase, principalmente na função de medidor, que a gente precisa respeitar, porque ela vai utilizar, né, como referência essa alimentação. Então, a gente precisa respeitar essa conexão. Qual é a mesma fase que está na fase 1, é onde eu vou posicionar o TC, aqui na posição A, e o TC na posição 1A e na posição 2A. Então, a gente precisa respeitar isso. E, através desse status de LED, a gente entende que ela foi conectada corretamente e que ela está comunicando com a internet. Então, que ela está conectada à internet. O protocolo de comunicação, como eu falei, existiu, né, modelos de ECU, existiu um modelo de ECU-C que comunicava com o YC500, que tem um protocolo de PLC, que é uma comunicação feita através da rede, né, das fases desse equipamento. Então, a gente conseguia, nós tínhamos em portfólio esse modelo, e esse modelo ele não é compatível com os modelos novos. Então, a partir do YC1000, né, depois veio o YC600, QS1, QS1A, e agora DS3D, QT2D, nós não conseguimos fazer a configuração, né, nesse modelo PLC. Os modelos novos e o que nós temos em portfólio, ela vai se comunicar com todos os microinversores do portfólio atual. Então, do YC1000 para frente, eu consigo ter essa comunicação, fazer a configuração e controle e gerenciamento desse sistema. Salvo não. Aí nós teremos essa versão atualizada, que agora a gente vai conseguir também fazer a conexão com a rede bifásica, mas em termos de comunicação e relacionamento com os microinversores, a versão Zigbee, ela conversa com todos os modelos. E com relação à distância, então, como nós utilizamos como padrão a comunicação Zigbee, né, o protocolo Zigbee, nós precisamos identificar o ponto aonde ela tenha o melhor sinal, quando ela receba o melhor sinal desses microinversores. Então, é por isso que é importante como ela vai ser instalada dentro do quadro de distribuição desse cliente, a gente utilizar a antena extensiva e buscar ali, é lógico que a gente vai ter um ganho, a gente acaba buscando um ponto aonde ela tenha uma qualidade melhor de sinal e dessa forma a gente elimina o problema aqui com esses obstáculos. Não existe uma recomendação, né, a ECU-C, ela tem um pouco mais de ganho, mas não existe uma recomendação, um limite de distância. A gente pede que não ultrapasse, quando tem muitas barreiras, esse 40, 50 metros, tá? Mas a ECU-C, ela tem um pouquinho mais de ganho por já ter, né, ela já vem de fábrica com essa antena extensiva. E aqui é a recomendação, e isso vai para todos os modelos. Então, identificou que que a ECU está com uma qualidade de sinal Zigbee um pouco mais baixo, então o sinal Zigbee está um pouco mais baixo, utilize essa antena com o cabo de extensão e aproxime, né, essa antena do sistema fotovoltaico, assim a gente melhora a estabilidade, a gente melhora a comunicação entre microinversor e ECU. Pode falar, Bia. Mari, aproveitar esse gancho aí de uma tela para outra. O Lúcio, ele mandou aqui um número, né, de uma ECU e pediu para ver se a gente consegue verificar que ele vai instalar a ECU amanhã. Então, depois, se você puder ver para a gente, como que a gente pode fazer, se a gente pega o contato do Lúcio e entra em contato com ele, tá bom? Ou se a gente orienta ele a falar direto com, talvez, aí o agente comercial, enfim, o pessoal do suporte, a gente... Isso. Não, só ia reforçar. Eu não vou saber de cabeça agora, Lúcio, as versões,
mas a gente, eu vou pegar o seu contato, né, se você puder passar aqui para a Bia, eu pego o seu contato, a gente conversa e eu faço essa validação, tá bom? Mas eu acredito que seja um modelo novo já, eu só preciso confirmar agora com a versão. Mais uma perguntinha. Mais três, na verdade. O Cícero perguntou por que, tendo um equipamento tão eficiente, quando dispara uma mensagem de alarme, constando instabilidade da plataforma, demora alguns dias para o suporte técnico dar uma solução. Está recebendo uma mensagem de alerta de baixa produção, e aí existe esse delay com a relação ao atendimento, então, não é sobre o produto. O suporte técnico da Ecore, ele está passando até por uma fase de reestruturação, a gente está implementando uma nova plataforma, que é justamente para que a gente tenha mais agilidade. Qualidade a gente sempre teve, então o suporte que está sempre presente, prezando pelo relacionamento, né, com os parceiros, e para melhorar esse contato, para melhorar essa jornada ali dentro da parte técnica, nós estamos investindo em ferramentas, aprimorando ali esse primeiro contato para que a gente tenha, para que você não tenha essa percepção, tá? Então, o equipamento, ele faz a parte dele de fazer a varredura, de fazer essa inspeção diária e te notificar através de um e-mail. Hoje o nosso suporte, ele não é um suporte 100% ativo, né? A gente precisa e conta com a colaboração de vocês para que seja identificado algum tipo de falha e vocês tragam essa solicitação através da abertura de um chamado, e a plataforma nova, né, de atendimento da Ecore vai fazer com que a gente tenha uma melhor agilidade nesse tempo de resposta, na qualidade até mesmo das respostas dentro da plataforma, tá? Então, esse é o ponto. Mais alguma pergunta? Tem sim, Mari. O Felipe perguntou se a Ecore vende esse cabo de extensão do Zigbee. Essa antena extensiva, é só você entrar, se você tiver necessidade, entre em contato com o departamento técnico que a gente faz um envio para você, tá? Eu acredito que ela não esteja em portfólio, mas a gente consegue fazer um envio para te ajudar, e a gente até mesmo vai te auxiliar no momento da instalação para fazer a medição da qualidade do Zigbee. Então, é importante sempre entrar em contato com o departamento técnico para que a gente faça essa validação. E o Adilson perguntou o seguinte: a comunicação Zigbee funciona como um tipo de Wi-Fi mesh? É que o Wi-Fi é um protocolo onde nós temos uma comunicação ponto a ponto. Então, nós temos um transmissor que vai transmitir essa informação para um ponto X. Então, se eu tenho um comunicador e meu sistema trabalha com o protocolo Wi-Fi, que é um protocolo sem fio, a informação ela sai desse equipamento e vai direto para o comunicador. Se eu tiver uma barreira, um espaçamento superior, eu acabo perdendo essa informação e é muito difícil da gente recuperar. Então, o Zigbee, com a rede mesh, eu vou criando rotas, né, para que esse pacote, mesmo esse equipamento estando a uma distância maior da ECU, obviamente ele precisa estar próximo, né, desse equipamento vizinho, mas ele com uma distância bem maior da ECU, esse pacote de informação ele vai chegar até o comunicador. Então, se eu tiver qualquer barreira, se eu tiver uma instabilidade, os equipamentos vizinhos, eles se transformam em transmissores de informação dos equipamentos vizinhos. Então, a gente consegue criar essas rotas alternativas, onde a gente deixa essa comunicação muito mais estável. Então, é por isso que a Persistence investiu, né, em toda a sua linha de microinversores e padronizou com o protocolo Zigbee. E, por último, deixa eu dar uma olhada aqui, estava respondendo o pessoal aqui, coloquei o link da abertura de chamados aqui, do suporte, né? O pessoal abriu os chamados. O Lúcio falou que ele é cliente do Gleison de BH, passou o contato dele aqui. Lúcio, a gente vai verificar aqui certinho, tá bom? E a gente entra em contato com você. O Boris falou o seguinte: eu comprei o cabo de extensão, só que o encaixe não deu certo. O que será que pode ter acontecido aí, hein, Mari? Mas será que foi do nosso portfólio? É um cabo da Persistence ou foi algum cabo terceirizado de outra marca?
A gente precisa ver, porque é uma associação bem simples, né? Não tem muito segredo. Se não encaixou, é o Boris? Boris. Fala pro Boris, Boris, me chama, me manda mensagem que eu já vejo já o que está acontecendo Ele falou aí. na internet. Na internet. Não, mas me manda que eu faço a validação e a gente vê, né, se o modelo está correto, e a gente já corrige. Certinho, Marcos. Uhum. Bom, então, outro ponto importante, como eu falei, a plataforma e o aplicativo, né, eles estão sempre sofrendo alterações e melhorias, né, essa é uma forma da gente melhorar a interface, melhorar essa interação com o usuário, e por isso que existe sempre essa atualização de firmware. Então, uma das formas de a gente entender se essa ECU ela está se ela será compatível com a plataforma atual e com o aplicativo, é observar essa versão. Então, aqui nós temos dentro do aplicativo, né, do MA Manager, nós temos, aqui está em espanhol, porque esse treinamento veio do meu time da Latam, tá? Mas é versão, então aqui a gente tem 1.2.20, indicando que essa versão, essa ECU, ela é compatível com esse aplicativo. Então, a gente vai ter uma probabilidade de instabilidade ali do ponto de acesso e até mesmo alguma dificuldade para fazer a configuração menor, porque ela já está na última versão, ela já foi atualizada. Então, eu peço, né, que em todas as vezes que vocês forem fazer a configuração dos equipamentos, para se atentar a esse ponto, e caso tenha alguma dificuldade para entender se está na última versão, para saber qual é a última versão, entre em contato com o departamento técnico, que a gente vai orientar, vai repassar com vocês, né, se é a última versão, se precisa forçar uma atualização. E acho que tem alguém que levantou a mão, né, Bia? Não. Ninguém? Não. Então, eu estou vendo coisa já. Mas, e é esse, né, o segundo ponto aqui, que a partir do momento que vocês identificarem, ou o departamento técnico identifica que esse eu não está na última versão, uma das formas de a gente forçar essa atualização de firmware é a gente fazer a desconexão, né, da alimentação, seja da ECU-R, da ECU-B ou da ECU-C, a gente vai desconectar a alimentação e vai desconectar o cabo, né, de internet, o cabo de rede ali para o modelo ECU-C e ECU-R. A ECU-B a gente não tem esse tipo de conexão, por isso que aqui a gente está falando se aplicável. Esperar uns 30 segundinhos, vai conectar a internet primeiro, né, se tiver o cabo, conecta o cabo primeiro, e depois coloca a alimentação. Então, dessa forma, a gente vai dar esse restart para que ela faça a atualização. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, não deu certo, eu tentei fazer dessa forma, seguir todos os passos aqui, mas por algum motivo não teve sucesso, entre em contato com o departamento técnico, a gente vai fazer esse acompanhamento e aí a gente solicita até mesmo para a fábrica fazer essa atualização de forma manual, né? Então, com o acesso ao database, a gente consegue forçar a atualização desse produto. Então, se tiver qualquer dificuldade, entre em contato com o departamento técnico através, né, dos telefones que estão aqui. Nós temos o atendimento durante a semana, se você estiver em campo, através do telefone, aqui da matriz da Ecore, então de segunda a sexta, das 8 às 18, e nós temos também atendimento de plantão. Eu consegui organizar a minha instalação, a configuração do meu sistema, no sábado, no feriado, no domingo, e eu preciso de ajuda porque eu tive essa dificuldade, não consegui fazer a atualização do firmware, ou até mesmo durante a configuração, se vocês tiverem qualquer dificuldade, né, o time de suporte técnico estará sempre à disposição. Como eu falei, nós estamos implementando uma nova plataforma para que a gente traga mais agilidade, mas utilizem o número de plantão, né, aos finais de semana e feriados, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, é esse número que está aqui na tela. E também a Ecore oferece atendimento comercial e plantão comercial de segunda a sexta, das 18 às 22, e sábado, domingo e feriados, das 8 às 18. Então, está todo o time aqui da Ecore sempre à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Tem mais alguma pergunta, Bia?
Deixa eu dar uma conferida aqui, só um minutinho. O pessoal tá pedindo para a gente disponibilizar a apresentação. Depois a gente organiza aí certinho e manda para vocês, tá bom? E é isso. Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Podem mandar aqui no chat pra gente, tá bom? Que a gente vai respondendo aí. O Adilson mandou aqui, ó. Os TCs, eu posso usar 200 por 5? 200, deixa eu ler a pergunta, que eu não entendi. Não sei se ele certo também. Ah, é a taxa de conversão? Não, eu preciso pegar agora o valor certinho, mas não utilize 5 amperes, tá? Nós já tivemos situação onde o pessoal não se atentou e danificou ali o borne de entrada. Então, por isso que tem a taxa certinha, eu posso passar para você, Adilson. E a gente sempre, por isso que a Persistence recomenda que sejam utilizados TCs do nosso portfólio, que a gente sabe, né, dessa conversão aí. Mais alguma dúvida? Bom, nós estamos chegando ao fim. Foi muito bom falar com vocês. Estou sempre à disposição. Eu vou ficar mais um tempinho aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, mas eu já agradeço imensamente a participação de todos. Nós iremos compartilhar a apresentação. Esse bate-papo vai ficar gravado também, né, Bia? A gente vai disponibilizar. E caso vocês tenham mais alguma situação, tenha qualquer dúvida, né, que surge durante a configuração desse equipamento, ou até mesmo qual é a aplicação, né, como vocês irão realizar a aplicação, entre em contato com o time da Ecore, eu vou voltar lá para a tela. Entre em contato com o time da Ecore, entre em contato comigo, que vai ser um prazer atendê-los. Mari, Sim? o Cássio me perguntou o seguinte: eu já tô com a ECU aqui, já tô com a ECU-C conectada. Para colocar os TCs, é necessário alguma configuração? Não. Você pode conectar fisicamente, e a única coisa que vai aparecer ali no monitoramento é para você habilitar a função medidor. Então, é uma configuração bem simples que você faz dentro da plataforma para habilitar a função medidor, e aí a gente vai começar a ter as medições ali, né, de consumo, de energia exportada e importada, e aí se você quiser habilitar as outras funções, né, aí vai aparecendo ali. Caso tenha alguma limitação da sua conta de instalador, é só procurar, pode me procurar, viu, Cássio? Que eu dou uma olhadinha para a gente deixar tudo habilitado aí, para que você não tenha nenhuma surpresa. Ó, chegou mais algumas perguntas aqui, chegaram, né, mais algumas perguntas aqui. O Marcelo perguntou o seguinte: posso utilizar no primeiro momento a ECU sem os TCs? Tiago também perguntou o seguinte: eu acho que a gente já respondeu essa lá em cima, Mário, mas vamos dar uma reforçada com o Tiago, com a distância máxima entre o TC e a ECU, tá bom? Sim, sem os TCs, a ECU-C ela é uma ECU, uma unidade de comunicação de energia, que vai fazer a interface com os microinversores da mesma forma que a ECU-R e a ECU-B faz. Então, eu tenho as medições de produção, eu consigo ter as leituras tanto da entrada como da saída desses equipamentos, eu consigo gerar os relatórios. Então, eu tenho um equipamento, né, com todas as funções de monitoramento. Quando eu adiciono os TCs, eu transformo ela num medidor. Então, essa é a diferença, mas eu posso utilizar ela sem os TCs. É o que o Cássio está fazendo. Ele vai agora colocar os TCs e vai transformar ela no medidor. Mas ele tem a ECU-C instalada, utilizando as funções de monitoramento padrão. Com relação à distância, então, a recomendação da fábrica é que não ultrapasse 30 metros. Então, essa é a única recomendação. Mais uma perguntinha aqui do Jaime. Ele perguntou: esse aparelho monitora microinversor, somente microinversor, né? Tem alguma relação com o otimizador de potência? Ó, ele vai conseguir fazer esse controle dos microinversores AP Systems. Porém, nós conseguimos fazer qual é a medição ali local, né, da energia que está circulando no cabeamento, eu consigo ter uma leitura de outros sistemas, mas eu não consigo ter o gerenciamento, a função de zero export, de energia redundante, esse tipo de gerenciamento apenas com os microinversores.
Mas agora, só para a gente traçar o perfil ali, saber o que está sendo consumido, o que está sendo produzido, a gente consegue com qualquer outra tecnologia e até mesmo sem o sistema fotovoltaico. Ó, o Adilson mandou aqui, vou ler junto aqui com o pessoal a pergunta. Tem um projeto com 33 micros. Os disjuntores estão dentro de um quadro metálico com bastante espaço. Porém, nos horários em que atinge o máximo de geração, a soma de calor dos cabos deixa um pouco quente no quadro. Não afeta a ECU, ela estando dentro do quadro? Precisa ver, né, essa relação de temperatura, por que está crescendo tanto, porque isso vai prejudicar também, né, esses dispositivos, e aí precisa ver a temperatura que está atingindo. Mas a ECU, ela é IP20, ela foi feita para ambiente interno, mas a gente recomenda que seja instalado dentro do quadro. Então, a gente precisa ver qual é a temperatura que está chegando, né, nesse momento de pico aí, e também, né, fazer, se possível, fazer algum tipo de correção. O Sérgio tá chegando agora. Ele falou que só foi avisado agora do Experience, né? Mas que esse assunto interessa bastante para ele. Sérgio, a gente vai disponibilizar a gravação, tá bom? Pode ficar tranquilo. Só você, se qualquer coisa, você deixa o seu contato aqui pra gente, ou senão você pode solicitar para o seu agente comercial aqui Decore, tá bom? Ou você pode deixar seu contato aqui que a gente te manda o material gravado, tá bom? O Felipe também perguntou o seguinte: existe alguma relação entre a ECUC e a App Storage? Storage da AP Systems. Ah, tá. O AP Storage, ele tem uma ECUC interna. E essa é uma das validações que nós estamos finalizando agora, para que a gente tenha todas as funções, né, da ECUC, para que a gente consiga fazer esse gerenciamento do sistema, de todos os modelos. Então, esse é um outro desafio, porque a nossa preocupação é que nenhum sistema tenha um retrofit. Então, esses sistemas com YC500, YC600, a gente consiga fazer esse gerenciamento e aproveitar todas as funções empregadas no AP Storage, que é um sistema de armazenamento da P-Systems, para quem não sabe. Então, ele tem a ECUC, e agora a gente está na fase final de validação para que a gente tenha todas essas funções com todos os modelos, tá? Mas é justamente uma ECUC que está dentro dele. O Lúcio perguntou, na verdade, não sei se é um comentário, uma pergunta. Pelos dados da ECUC, ela pode trabalhar de menos 40 graus a mais 65 graus Celsius. É isso mesmo? Acho que é uma afirmação aqui. Olha, eles estão testando a minha memória. Eu sei que o microinversor, ele vai de menos 40 a mais 65. Da ECU eu preciso confirmar, porque eu não tenho agora esse dado de cabeça. Mas eu acredito que também seja nessa faixa aí. Mas eu vou confirmar e aí eu te respondo, Lúcio. Eu vou te encontrar, deixa o seu contato aqui, que aí eu te passo essa informação com mais certeza. O Vitor está aqui com a gente no chat também. O Vitor, se eu não me engano, ele é da nossa equipe ou de Recife ou de Fortaleza. Ele pediu para falar um pouquinho sobre a possibilidade de automação com esse EUC, Mari. Boa. Essa é uma das funções que eu venho debatendo com a fábrica para a gente gerar mais materiais, para que a gente tenha mais informações. Eu sei que é possível, mas honestamente eu nunca fiz um teste em bancada com essa função. Da energia redundante já, do controle de Zero Export também, mas como a gente está ainda numa fase de automação e implementando até mesmo algumas ferramentas, eu ainda não tive a oportunidade de testar e eu estou cobrando a fábrica para que a gente tenha esses materiais, explicando guias rápidos, vídeos curtos, para que a gente tenha tudo isso mais consolidado. Então, eu vou ficar te devendo, Victor, mas já está aqui no meu radar, estou pressionando o pessoal para que a gente tenha esse tipo de material, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tem bastante comentário, agradecendo aí pela apresentação. A gente que agradece a participação de todos vocês aqui. E é isso, Mário. O pessoal está pedindo para enviar a gravação, né? Então a gente disponibiliza para todos os nossos agentes comerciais aqui dentro do Decore e eles encaminham para vocês aí, tá bom, pessoal? E quem ainda não tiver algum contato aqui comercial com a Decore, me manda o contato, deixa o contato aqui para mim no chat privado aqui, que eu entro em contato com vocês, disponibilizo a apresentação e também a gravação, tá bom?
Bom, é isso. Muito obrigada pela participação. Adorei agora no finalzinho as perguntas. É isso que a gente espera, né, Bia? Sempre que tem essa interação. Espero que vocês tenham aproveitado. Esse material vai ficar disponível e, obviamente, eu e todo o departamento técnico estamos disponíveis para que vocês tirem todas as dúvidas. Pode falar, Bia. Ó, a gente foi despedindo, foi chegando algumas perguntas aqui, então a gente aproveita para responder. Vamos lá. O Felipe perguntou se ele pode utilizar a entrada de fonte CC na ECUC. Pode. É uma fonte de 12 volts e aí você também tem a possibilidade de alimentar esse equipamento com a fonte CC. O Adilson perguntou qual a finalidade da entrada DC, se ele precisa entrar com alimentação AC. Não, nesse caso não teria necessidade, mas aí você teria, para ter a função medidor, né, como ela utiliza a alimentação CC como referência, então a gente vai precisar. Mas se você quer ter apenas a função de comunicador ali, vai ser o padrão, aí a fonte CC ela já é suficiente. É isso. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Antes da Mari se despedir aí, queria agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente durante essa 1 horinha, né? Então, muito obrigada por disponibilizar esse tempo aí com a gente, né? E aprender um pouquinho mais com a gente aqui também. Então, a gente está sempre à disposição. Eu vou deixar o link aqui da nossa página com os demais webinários aí do Ecore Experience, né? Com os temas certinho. E aí vocês acessam o link, só se inscrever. Vai chegar um recadinho, o link aí no e-mail de vocês, tá bom? Muito obrigada. É isso aí. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.